Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE. Recentemente nós temos acompanhado a notícia de várias mortes causadas por procedimentos estéticos mal sucedidos. Muitas pessoas procuram por tratamentos irregulares por conta do preço e podem colocar as suas vidas em risco. Doutor Marílio, esses casos, principalmente no estado do Rio de Janeiro, recentemente estão em auge na mídia, porque eles têm sido cada vez mais recorrentes. Sim. O que o senhor atribui a esses fatores? Assim? Bom, basicamente se pode ver por dois ângulos, né? Primeiro, é o indivíduo despreparado, desqualificado para exercer o procedimento. Às vezes o indivíduo não é o médico e às vezes quando é o médico não exerce aquela especialidade, né? E outras vezes é por conta mesmo do próprio indivíduo candidato ao procedimento que não procura o lugar adequado, não procura o profissional adequado, né? Às vezes o próprio tratamento que ele se submete não é o melhor tratamento para ele. É um somatório de fatores, na verdade, né? Não existe uma legislação que proíbe também a propaganda da atividade médica nessa especialidade na internet, por exemplo? Existe, é um perigo existe. Isso. Isso é importante. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela preconiza que não se faça propagandas com imagens de pacientes, com resultados de procedimentos, nada disso. Mas os indivíduos que não pertencem à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eles, né, estão à margem assim, da sociedade. Então, eles fazem muita propaganda, porque hoje em dia, nas mídias sociais, né, existe uma influência enorme. Né? O indivíduo vê aquela propaganda, ele acha que aquele procedimento que ele pode se submeter vai mudar muito a qualidade de vida dele, a autoestima. Então, ele se submete, muitas vezes sem saber se o profissional é qualificado, se o profissional tem experiência naquela área. Isso, basicamente, é por isso que acontece esses incidentes grandes assim que a gente vê. Ele acha que estando ali da mídia está garantida a qualidade. Né? Na grande maioria, sim, porque a sociedade proíbe assim, essa propaganda, essa divulgação de imagem. Né? Uhum. E o próprio Conselho de Medicina também, o Conselho Regional e o Conselho Federal de Medicina, nas normas do Conselho, proíbe essas propagandas. Né? O médico não pode fazer propaganda, na verdade. É importante tocar nesse assunto, porque um dos acusados tinha em um perfil do Instagram quase 500 mil de seguidores. Sim, verdade. Eu acompanhei isso, e assim, a gente não precisa ir tão longe. Há bem pouco tempo, aqui em Juiz de Fora, na nossa cidade, a gente teve um indivíduo que não era médico, na verdade nem era da área da saúde, e que começou a infiltrar em muitos candidatos, em muitos pacientes, o silicone industrial, o silicone líquido, né? Que se compra mesmo no supermercado, assim, sem nenhuma restrição. E foram vários casos de óbito aqui na cidade e grandes complicações que a gente atendeu na nossa clínica privada e na própria universidade. Isso então, é uma coisa muito séria, né? Porque isso, na realidade, para mim, é uma indústria do procedimento estético. As pessoas estão fazendo esses procedimentos estéticos sem qualquer segurança, não se preocupando com a vida do paciente. Sim, verdade. Preocupando em faturar. Eu acho que é importante, doutor Caio, para fazer isso, tem que ter uma fiscalização da Anvisa, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, entendeu? O Conselho de Ética Médica tinha que participar. Sim. Da punição e, de preferência, preventivamente, porque isso está se espalhando. Sim. O pessoal quer faturar, quer vender. Então não se preocupa. Hoje faz um procedimento estético aí e pagando em 60 parcelas, pagando, sim, entendeu? De qualquer maneira. Mas a pessoa interessada, ela tem que saber que está colocando a vida dela em risco, como nós estamos vendo aí, casos concretos, reais, e que, ô Neuza, acaba preocupando. Você vê aquela bancária, olha, uma mulher bonita, família bonita, um emprego, como é que ela submeteu-se a um procedimento estético num apartamento no bairro da Tijuca? Gente, ali não é uma clínica, ali não é um hospital. Aquilo é para duvidar, essas coisas não podem ser feitas num lugar desse. E você vê a fiscalização também lá do condomínio, não pode fazer prática comercial num prédio residencial. Cadê o síndico? Cadê as pessoas ali para fiscalizar?
Ninguém fiscaliza. No Brasil, o que precisa fazer é fiscalização rigorosa e punição rigorosa. Infelizmente, não faz isso. Você vê colocando as pessoas no procedimento, você falou, o doutor Bumbum, mostrando ali como faz, se gabando de fazer aquelas coisas. Então, a pessoa tem que ter cuidado, porque a vida dela está em risco. A pessoa só tem uma vida. O maior bem jurídico é a vida. Ela tem que saber disso, que qualquer coisa que vai injetar no corpo dela vai ter uma certa rejeição e vai complicar. Poderá ter uma embolia, poderá ter um infarto, poderá ter um AVC, como aconteceu. Entendeu? Então ela tem que procurar o médico que vai fazer o procedimento, consulta a Sociedade Brasileira, me parece são aproximadamente 6 mil inscritos, porque tem que fazer, além da faculdade, da graduação, tem que fazer uma pós-graduação, né, doutor? De 6 anos. Então você vê, mais 6 anos. Entendeu? E provas, né? Mas se for fazer em casa, no consultório ali, para com isso. Tem que ver a clínica que tem que ser feita no hospital. De preferência no hospital, porque o hospital tem recurso. Qualquer situação reversa, interferência, está lá o hospital com o médico, todo mundo, equipamentos necessários para fazer. E esse programa aqui serve aqui para o pessoal de fora e da região da Zona Mata uma advertência. Cuidado. E às vezes é jovem, às vezes é uma menina com poucos anos fazer um enchimento de nádega, sei lá, para quê? Fico pensando, gente, a natureza deu aquilo. E tem que saber, né, doutor? Não sei se esse enchimento, esse produto, se ele é aplicado, se ele pode ser substituído, gostaria de perguntar ao senhor, se ele pode ser substituído esses produtos, pode fazer alguma troca, e se isso com o tempo, daqui a 10, 20 anos, isso vai trazer, não vai ser mais assim eficaz. Essa pergunta é importante, assim, porque, na verdade, existem vários preenchedores, substâncias que vão dar mais volume à face, ou à região glútea, ou à região tratada. E a grande questão que se colocou nesse evento dessa bancária do Rio de Janeiro é a respeito da substância que foi utilizada, porque se utilizou uma substância chamada PMMA, que é uma abreviatura de uma substância que se chama polimetilmetacrilato. Essa substância, existem muitas controvérsias quanto ao uso dela. Logo que ela é uma substância muito antiga, já usada na ortopedia, já usada em outras atividades médicas para se fazer lente de contato. Então, é uma substância, assim, tem um respaldo científico atrás dela, né? Só que o que aconteceu é que os indivíduos começaram a usar de maneira muito indiscriminada, assim, né, de maneira aleatória. E a Anvisa tem essa substância liberada. O polimetilmetacrilato é uma substância autorizada pela Anvisa. Só para justificar isso, por exemplo, no hospital universitário, o próprio governo tem um programa onde a gente utiliza essa substância assim, em larga escala em pacientes que são portadores do vírus do HIV. Os pacientes que usam os medicamentos antirretrovirais, eles sofrem uma lipoatrofia. Então, eles ficam com o rosto bem esquelético, a gordura do corpo fica bem atrófica, e o hospital universitário é qualificado para fazer esses preenchimentos, que se chama bioplastia. Então, para os pacientes HIV, a gente faz isso rotineiramente. Só que existe um limite do volume que se pode aplicar. Não se pode fazer grandes quantidades, porque as complicações advêm pelo excesso da aplicação. E existem as complicações inerentes também ao procedimento, tipo pequena formação de pequenos nódulos, pequenos grânulos que aparecem no local onde se infiltra o medicamento, mas que vai sendo contornado e tratado de maneira adequada. O indivíduo, uma vez que faz isso aleatoriamente, em qualquer lugar, ele não tem o segmento do tratamento. Esse produto ele pode ser rejeitado por algum organismo, não? Pode ser rejeitado, porque é uma substância aloplástica, né? É como se fosse um plástico, assim, na verdade, né? Então, nem todo mundo poderia usar. A princípio, assim, os indivíduos com a síndrome do HIV, eles estão cadastrados para uso. Os indivíduos saudáveis, sadios, se pode usar em pequenas escalas. Entendi. Né? E uma coisa importante assim que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica preconiza é o seguinte: o indivíduo, para fazer um determinado procedimento, ele tem que também estar qualificado a tratar as complicações que podem advir do procedimento. Né? Então, o indivíduo faz um procedimento e não tem
habilidade para tratar as complicações é complicado. O senhor falando dessas complicações, um grande fator também que elas podem não acontecer no momento. Sim. Elas podem acontecer meses depois. A longo prazo, sim. Aí, alguns anos depois da aplicação, por isso a gente acompanha esses pacientes. Né? Esse produto é o mesmo que é utilizado para preenchimento de face? Sim, é o polimetilmetacrilato. Mas existem esse produto, o PMMA, é um produto que fica longo tempo no organismo, ele não é absorvível. Entendi. Existem outras estruturas, outras substâncias, como o ácido hialurônico, ele tem uma vida curta no organismo, em torno de 8 meses, 1 ano, o organismo absorve. Então, por isso que as complicações podem ser tardias. Uma vez que o produto é absorvido, a complicação também já está diluída. Uma vez que o produto é definitivo, ele fica durante muito tempo em ação no organismo. As complicações podem ser tardias. Essas reaplicações, elas são aconselháveis ou se você fizer uma vez é melhor não mexer mais? Então, aí depende do produto que se usa. Se usa um produto absorvível, como o ácido hialurônico, a cada 1 ano, 2, tem que refazer o procedimento. Entendi. Agora, quando se faz com polimetilmetacrilato, às vezes a gente precisa repor porque o indivíduo que faz uso do medicamento, a lipoatrofia ela é permanente. Então, ela segue o seu curso. Né? O indivíduo atrofiou e não paralisa a atrofia. Ao longo do tempo, continua atrofiando e, às vezes, precisa de mais um procedimento ou 2. A gente vê aqui em Juiz de Fora, tem gente conhecida, inclusive, que vai a Ubá, não sei mais aonde, para fazer cirurgia plástica por causa do preço. Sim. É esse o grande risco, né, doutor? É a qualidade tem preço, né? A qualidade tem preço, com certeza, porque o material é caro, né? O ambiente, para se preparar um ambiente, as exigências, né, da Anvisa, do Conselho Regional de Medicina, da vigilância, é muito grande, né, para se ter um ambiente adequado para fazer os procedimentos. E o que não tem preço é a vida, né? Então, qualquer dinheiro a mais que você gasta em um procedimento que você quer, né, para melhorar a sua estética. O senhor acha que uma campanha dando a pessoa publicamente mesmo, uma coisa maciça, com um telefone para consultar quem é quem na hora de você fazer o procedimento, não tem isso? Existe. Pode. A própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica disponibiliza um site onde você vai consultar com um determinado colega. Você vai saber se aquele colega ele é cadastrado, se ele é bem informado, se ele fez os 2 anos exigidos de cirurgia geral, se ele fez os 3 anos de cirurgia plástica, se ele fez alguma outra especialização após o término da residência dele. Então, a sociedade já saiu em campo uma vez com uma campanha intitulada assim, cirurgia plástica é com cirurgião plástico. Isso. Então, o indivíduo tem um acesso para consultar e saber se aquele indivíduo está habilitado a fazer o procedimento. Eu acho que essa campanha tem que ser permanente, doutor, porque Sim, isso é importante. está sendo permanente a necessidade das pessoas de compensações. Sim. Né? Sim. A sua baixa autoestima vem de várias formas. Com de várias certeza. formas, né? Você fica insatisfeito com qualquer coisa, você corre para o cirurgião plástico para melhorar a si, ao invés de melhorar o externo, né? Então, acho que essa campanha não pode sair do ar, porque o pessoal está recorrendo demais à cirurgia plástica, né? E o que a gente vê, na verdade, é o seguinte, só muda o personagem, a história se repete. Não é? Então, os indivíduos, mesmo com a mídia, com a facilidade da informação, mesmo o indivíduo sabendo que aquele determinado procedimento pode comprometer e trazer risco para a sua saúde, para a sua vida, o indivíduo ainda, mesmo assim, ainda se submete ao tratamento. Ele resolve arriscar. Resolve arriscar. E eu acho que também, quando está relacionado à estética, o fator psicológico ele é muito importante. Às vezes a pessoa ela não tem nada que nem precise de um reparamento, mas na cabeça dela ela acha que sim, e um médico capacitado ele vai ser capaz de falar assim, olha, você não precisa disso. Ao contrário de outro indivíduo que está fazendo uma cirurgia num hotel. Claro. Né? Vamos falar disso daqui a pouquinho? A gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Estamos de volta para o último bloco da mesa de debate de hoje. Doutor Marílio, eu queria que você falasse como que vocês são preparados para lidar com o fator psicológico que vem junto com o paciente. Isso é importante, porque existe uma patologia chamada dismorfofobia corporal. E quando você percebe essa dismorfofobia no paciente na consulta pré-operatório,
tudo transcorre muito mais fácil, porque você encaminha o paciente para uma psicoterapia, para uma psiquiatria, e ele vai tratar daquela patologia. Quando essa percepção só vem depois da cirurgia, é muito mais complicado. Mas é muito comum a gente pegar nos ambulatórios do hospital universitário, por exemplo, uma paciente que tem a queixa, eu tenho um nariz muito grande. E você examina e a paciente tem um nariz totalmente satisfatório para o seu rosto, para o contorno do rosto, né, para as feições. Tem uma perna muito fina, e queixas assim, muito aleatórias. E que você examina a paciente, ela não tem indicação cirúrgica, né? Ela tem indicação de um tratamento psicológico, para ela ver melhor a sua autoimagem, melhorar a sua autoestima, né? Sem indicação cirúrgica. Evitar o espelho, né? Evitar o espelho, na verdade. Eu acho que o melhor conselheiro é um espelho e uma pessoa da família sincera para poder falar, né, doutor? Não tem necessidade, não está indicado. né? Porque a pessoa ela está enxergando aquilo. Na verdade, o ser humano, ele é desigual. De um lado vê o que outro, quer né? ver, Não né? Eu falo que a gente foi feito duas metades separadas, depois juntaram. Não tem nada a ver. Uma parte não corresponde à outra. Aí a gente quer igualar aquela simetria que a gente sonha, não é? E é difícil, às vezes. Melhorar na foto, no Photoshop. No Photoshop é maravilha. É porque, às vezes, é muito frustrante para o paciente, que, por exemplo, vai fazer uma consulta pré-operatória, se candidatando para um determinado procedimento. É muito frequente o paciente chega, eu quero colocar uma prótese de mama. Você examina o paciente e fala, olha, você não tem indicação para colocar uma prótese de mama. E isso, às vezes, desagrada o paciente, né? Então, ele às vezes não sai dali do consultório e vai consultar com outro colega, até ele conseguir o intento de fazer o procedimento que ele acha que está indicado para ele. Né? Esse então, é um caso mais psicológico mesmo, né, doutor? Porque que a pessoa corre atrás não se aceita daquele jeito, né? Porque às vezes a pessoa acha que ela vai resolver todos os problemas da vida dela corrigindo aquela pequena deformidade, ou aqui às vezes nem é uma deformidade, ela vê como deformidade. Mas às vezes também ela é vítima de bullying. Sim, com certeza. E isso traz muito para o seu consultório, né? Demais, assim, é muito frequente as orelhas em abano em crianças no período escolar, né? Que a criança fica totalmente marginalizada no grupo social dele por conta do bullying da orelha em abano, né? Muito frequente. Ou às vezes também ela é vítima do Instagram, né? A gente vive numa sociedade que eu acredito que nunca foi tão visual como... A imagem é muito importante. A imagem. E você, depois desse boom que as redes sociais tiveram, vocês perceberam uma procura maior, pessoas mais insatisfeitas com a aparência? Sim, com certeza, mesmo porque o indivíduo, ele olha para a imagem dele, por exemplo, nas mídias sociais e tal, ele não está satisfeito com o que ele vê na imagem dele. Então ele quer corrigir as pálpebras, quer corrigir o nariz, quer corrigir as orelhas, né, quer tirar um pouco das rugas faciais. Por isso, assim, da grande incidência dos procedimentos estéticos, assim. Hoje em dia existem os preenchedores, os fios de tração, que são procedimentos que não afastam o indivíduo do cotidiano, do dia a dia, do trabalho dele, né? Ele vai e faz um final de semana e 2, 3 dias depois ele está apto a voltar para a sua rotina, né? Afasta ele pouco tempo, então ele se candidata a esses procedimentos com resultados, às vezes, né, assim, menos... Esse fio de tração que o senhor está falando é aquele fio de ouro que você sobe a bochecha, aquele negócio? É semelhante. Mais ou menos isso. Teve um tempo, né, que o fio de ouro estava muito em voga. Hoje isso está proscrito por conta de o ouro ele ser uma substância permanente, né? Ele não vai ser absorvido pelo organismo. Entendi. Então ele pode vir trazendo consequências a longo tempo. Mas o mecanismo de ação é basicamente o mesmo do fio de ouro. Se faz hoje com fios que têm pequenas garras e são fios absorvíveis. Então você traciona o local que você quer tracionar, o ângulo da boca, a sobrancelha, e os resultados são temporários. À medida que o fio vai absorvendo, também vai voltando, não é como um lift, uma tração do rosto. O seu consultório é a sala dos milagres, né, doutor? Nossa, lugar bom de se frequentar. É importante também saber, às vezes a pessoa faz um preenchimento e não dá certo. Sim, e a pessoa aí acaba criando transtornos psicológicos. Com certeza, a gente vê isso na mídia, né? Exatamente, e às vezes também não vai dar um resultado esperado, porque o que parece que eu li naquela do bumbum lá, houve um problema, tem a circulação sanguínea, né, doutor? Sim. Então, dependendo daquilo, pode alterar a circulação sanguínea e provocar uma embolia, um AVC, uma parada cardíaca, né? Como é que é esse aspecto dessa influência aí nos vasos sanguíneos? Como é que está? Qual o risco que a pessoa corre? É por isso que não se preconiza fazer grandes volumes, injetar grandes volumes, por exemplo, na região glútea, né? Porque
uma vez essa substância sendo acidentalmente injetada dentro de um vaso de grande calibre, pode levar o paciente a óbito, né, por conta de embolias porque é um produto químico que um está produto injetando químico, ali, sim, né? É um com produto certeza, químico, né? sim. Produto químico normalmente é nocivo à saúde. Com né? certeza. Doutor, como é que está o índice de erro nessa área aqui em Juiz de Fora? Muito alto, né? Então, na verdade, assim, infelizmente, a gente recebe muitas complicações, né, tanto na nossa clínica privada quanto nos ambulatórios do hospital universitário, né, tanto de pessoas insatisfeitas com o procedimento ou acham que o procedimento foi insuficiente, que não deixou um bom resultado estético, né? Porque existe uma linha muito tênue assim, que separa a plástica reparadora da plástica estética, né? Então, às vezes, por exemplo, uma mulher que tem um volume mamário muito grande, uma hipertrofia mamária muito grande, às vezes ela fica satisfeita com o volume da nova mama, mas às vezes ela fica insatisfeita com as cicatrizes. Às vezes as cicatrizes não evoluem bem, porque isso é muito individual. Cada indivíduo cicatriza de uma maneira, né? Então, às vezes ela está satisfeita com o volume, com o resultado da cirurgia, com o formato da mama, mas está infeliz com as cicatrizes, né? Então, assim, não é tanto maravilhoso o consultório da cirurgia plástica, assim, tem sempre o lado ruim, o né? lado ruim que você vai ter que conviver com ele para sempre, né, doutor? É verdade. Depois que mexeu, né? O indivíduo tem que saber, por exemplo, ele vai sofrer um procedimento, seja estético, seja reparador, tem as cicatrizes, né? Tem o acompanhamento que ele precisa fazer no pós-operatório, tem as revisões, uma série de condutas que precisa ser E tem a respeitadas. idade Conforto, correta né, também doutor? para fazer isso, né? Eu acho que Então, muito desconforto, novo, eu né? digo questão de faixa etária, a estética, por exemplo. Tem muita jovem aí, 18, 19 anos, que quer aumentar os seios, ou já faz um procedimento, injeta silicone, e depois pode vir a maternidade e pode até prejudicá-la a amamentar a criança, né? Na verdade, assim, as próteses de silicone, elas não dificultam a amamentação e nem a execução dos exames de mamografia, de ultrassom. Por quê? A prótese mamária ela vem no invólucro, dentro de um saco assim, de silicone, e ele é colocado atrás da glândula mamária. Então, ela só empurra a glândula mamária para frente. Então, a princípio, não impede a amamentação, não impede a execução dos exames laboratoriais e de imagens para poder se fazer o acompanhamento. Como também não impede o câncer de mama, né, doutor? Também não, assim, mas também não impede, não dificulta, vamos dizer assim, de fazer o diagnóstico, porque muita gente tem esse questionamento. Doutor, a gente está quase terminando o nosso programa. Sim. Eu queria só retomar um pouquinho o nosso assunto, que a gente acaba... Sim. Algumas dicas para as pessoas levarem em consideração quando estão pensando em fazer um procedimento cirúrgico. Sim. Eu diria assim, tanto o procedimento cirúrgico quanto o procedimento estético, né? Primeira coisa importante é saber o profissional, se o profissional é qualificado para exercer aquele procedimento, né? Porque muitas vezes a gente vê aqui na nossa região, na cidade, indivíduos que às vezes não é nem médico, e de outras áreas, né, que também lançam mão da cirurgia, dos procedimentos estéticos para fazer o procedimento, né? Saber quem é o colega e saber que tipo de procedimento que está sendo feito, que tipo de substância está sendo injetada no seu organismo, porque é muito frequente a gente receber o paciente com alguma complicação e ela não sabe referir nem que produto que foi utilizado para fazer a parte estética dela, o que foi usado, de onde vem, o volume que foi utilizado, ela não tem informação nenhuma. E qualquer dúvida também entrar em contato com a Sociedade Americana. Claro, o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem todos os colegas cadastrados, com a sua formação e esclarece bastante o candidato. Perfeito. Né? Eu gostaria muito de agradecer Eu agradeço pela oportunidade. Vocês, parabenizar pelo trabalho. Obrigado. Debatedores, até semana que vem, ou qualquer dia que você quiser voltar, tá? Quando tiver cirurgia plástica, você vem aqui, né? Sempre assunto. Bom, eu quero agradecer também a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. Você sabe que a gente volta amanhã ao vivo aqui pela TVE às 11 horas da manhã. Então, eu espero te encontrar aqui. Tem a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde, como você já sabe. Também é possível assistir essa e outras edições da Mesa de Debates no nosso canal no YouTube ou na nossa página lá no Facebook. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde para vocês. Muito bom ter vocês aqui com a gente. A gente se vê amanhã. Tchau. Mesa de Debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora.
Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.